Isso aí, Tantã. Então vamos lá. Tô demônio. Tô bonita. Mais ou menos, mais ou menos. Hello, Daddy. Hello, Mom. Cherry Bomb! Olha, provavelmente vocês devem ouvir algum barulho lá em cima. Olha que eu fechei a porta. Eu entrei e falei, vou desligar o ar-condicionado, porque fica aquele tubo pra fora da porta. Vou fechar a porta porque eu não quero gritaria no meu vídeo, não aguento mais. Mas vocês devem ouvir umas patinhas aqui correndo, que o Tantã tá por aqui na festa. Mas vamos lá, há muito tempo que eu não falo disso no meu canal e eu acho que eu quero voltar a algumas origens aqui no meu canal, que vocês curtiam muito isso. Eu trazia feedback do time, eu trazia feedback de um monte de coisa e a gente tem que parar pra pensar que o meu cenário é esportes, a gente tem que parar pra pensar que eu tenho que falar sobre esporte eletrônico, que tem muita coisa maneira pra falar. E no início, há muito tempo, quando eu ainda era jogadora, eu criei o diário de uma pro player, em que eu falava notícias do cenário, eu falava como que era uma rotina de uma jogadora, como era a rotina disso e aquilo, e aos poucos eu fui me tornando menos, eu fui aprendendo com o tempo, eu fui assim, criando muita carga na minha vida. Vocês realmente vão ver o Tantã correndo aqui na sala, que ele tá brincando com a minha meia. Eu amo meu cachorro, eu amo demais. Enfim, eu fui criando uma bagagem extra aqui nas minhas costas, de dona de organização, de limpar um monte de coisa errada na GH, que, meu Deus do céu, a gente cria com a vida. E eu quero voltar a falar sobre isso aqui no canal, eu quero voltar a ter esses temas com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu, inclusive, já falei. Eu quero voltar a falar sobre isso porque hoje eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da qual eu tinha no início. Eu tenho uma perspectiva teoricamente parecida, mas é um pouco mais avançada, vamos dizer assim, e até um tema legal para falar no geral. Eu vou falar sobre o psicológico dentro do jogo e no psicológico do ser humano, que eu inclusive quero falar com uma missão e uma mensagem para todo mundo aqui. Mas antes eu também gostaria de pedir sugestões a vocês do que vocês querem ouvir aqui. Eu não quero fazer esse bloco semanal porque eu acho que semanal é muito pouco assunto para ter um bloco semanal. Mas eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm de dúvida. Pode ser time estrangeiro, pode ser time nacional, pode ser League of Legends, pode ser cenário Rainbow Six, pode ser no cenário como um todo, pode ser contratos trabalhistas, pode ser a questão de direito, como é que é ser um atleta, vários assuntos, gente. Eu tenho toda essa experiência, esse know-how que eu posso trazer aqui pra vocês, e seria muito legal ensinar, né? Porque é muito maneiro vocês aprenderem e saberem de um lado que não é tão bem falado, né? Porque você não vê um dono de um time falando sobre isso num canal no YouTube, você só vê a Cherry falando sobre isso. Vamos falar sobre o psicológico de um time, o psicológico de um ser humano. Começo de tudo, eu falo sobre o psicológico de um ser humano, vou falar como é que tá hoje a atualidade, né? Eu venho falando aqui no meu canal que eu tenho passado por alguns problemas, já falei várias vezes, inclusive essa semana, e olha, até no Twitter eu coloquei aí, se o Gabriel puder colocar. Não. Que eu ia tomar algumas decisões essa semana e eu tomei essas decisões, as quais eu tô tomando hoje, inclusive, que eu tô voltando às raízes do meu canal e eu vou começar a voltar algumas coisas muito maneiras aqui no meu canal, porque eu tô me sentindo mais à vontade de fazer. E vamos falar sobre o psicológico. Eu sinto que hoje as pessoas estão com muito receio de falar o que elas sentem, com muito receio de serem julgadas, porque o mundo da internet, gente, é um mundo onde todo mundo é julgado o tempo inteiro. E vocês têm que entender que o lado profissional do jogador, ele está sendo 100% julgado o tempo inteiro. Eu tava tendo uma conversa essa semana com o Vag, que no início do competitivo, existiam aquelas tretas internas entre os times, né, em que a gente fazia indiretas pros times e não era algo tão grande, não era algo tão profissional. Hoje em dia, se uma pessoa manda uma indireta pra outra pessoa, vira algo muito maior do que antes era, porque tem que ser mais profissional. Se você manda algo no Twitter, óbvio que a outra pessoa vai atacar e vai ter uma mídia em cima, né? Um damage control bem maior do que antes tinha. E isso tudo, gente, tem que ter um trabalho muito grande na cabeça do jogador, porque às vezes o jogador, vamos lá, o jogador ele tem média de 18 a 20 anos. 18 a 20 anos não tem maturidade, eu tenho 21, cresci, amadureci, mas quando eu tinha 18, 19 anos eu jogava, não tinha maturidade. Começamos. Você, se pergunte, você com 18, 19, 20 anos, você tem maturidade? Maturidade pra guardar a sua língua em momentos que você não deve? Eu não tenho, vocês sabem que eu não tenho, então já começa por aí. Você tem responsabilidades que você começa a colocar nas suas costas muito cedo. Responsabilidades que você não sabe se vai dar certo. Num cenário que ainda é muito incerto, né? O cenário de esportes aqui no Brasil não é como o cenário de esportes na Europa, inclusive na China. E olha que na China, gente, a gente tem uma visão completamente diferente de como é o cenário de esportes na China.
China. Eu tive um sócio que morou 8 meses na China. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião muito importante com chineses aqui no Brasil. Falamos mandarim, levamos eles na fogo de chão pra comer carne brasileira, enfim, negócios. E a visão que a gente tem do eSports no mundo é bem diferente do que realmente é a realidade. Até na China, os donos dos times, os maiores times da China, eles falam que eles também não ganham tanto dinheiro com patrocínios e com o time. Eles ganham dinheiro de outras maneiras, né? Mas com marcas colocando nos influenciadores, como seria uma Cherry lá, como seria um youtuber grande lá, um jogador profissional. E não um time como si só, né? Como um grande time. E isso tudo leva a um cenário um pouco sem terreno para você conseguir plantar, né? Sem ter um terreno com adubo para você conseguir colocar sementes e plantar. E isso tudo leva o jogador a ter um pouco de insegurança do que vai dar certo. Então vamos lá. Maturidade, muito peso nas costas se vai dar certo ou não no futuro. E algo que realmente acontece no cenário que eu vou abrir e acontece em vários cenários são as drogas, gente. As drogas acontecem em qualquer cenário. Seja no cenário de LoL, de Rainbow Six, de todos os outros cenários, acontece na vida. O jovem, quando ele vai pra balada, ele tem acesso a essas coisas. E quando você tem uma mente fraca, seja droga lícita, como é o álcool, como drogas ilícitas, que são... bom, derivados aí que vocês conhecem muito bem, que a gente já leu em livros de biologia. E isso tudo, gente, afeta de uma maneira absurda o psicológico. E tem afetado de uma maneira absurda vários times brasileiros, vários times internacionais também. Nós temos um exemplo, não de drogas, tá bom? Agora falando um exemplo de psicológico, que foi a KABUM, que aconteceu agora esse final de semana, né? Esse final de semana não, essa semana no Mundial de League of Legends. Os meninos simplesmente tiltaram lá fora porque eles estavam com muita pressão, sabe? Representar uma nação, ainda mais num jogo que lá fora não é muito bem visto, brasileiro, né? O brasileiro lá fora no League of Legends é simplesmente uma chacota, né? Infelizmente. A gente vai só pra, porra, tomar um pau, voltamos com experiência que na próxima a gente vai tomar mais um pau. E teve um momento em que na Cloud9, contra a Cloud9, teve um avanço do ADC e ele foi simplesmente matado. Se acontecesse isso aqui no Brasileirão, no CBLOL, seria um pouco menos pior do que foi lá fora. Isso tudo pesa muito na cabeça dos jogadores. E pesa também na cabeça dos donos das organizações. Porque ao mesmo tempo que os jogadores estão com um problema psicológico, os donos das organizações, eles também são os líderes. E ser um líder, gente, não é ser um chefe. Ser um chefe é ser uma pessoa mandona, ser uma pessoa chata, ser uma pessoa que obriga. Ser um líder é ser uma pessoa que tá ao lado, que incentiva e quer ajudar você a crescer individualmente e junto com o seu time. E ao mesmo tempo é uma linha muito tênue entre uma briga e uma ajuda que você pode dar. Ao mesmo tempo você tem que ser a amiga, você tem que ser a mamãe Cherry, mas ao mesmo tempo você também tem que ser a mamãe Cherry de puxar a orelha, olha, eu acho que você tá fazendo alguma coisa errada. E essa linha é muito tênue. E essa linha, gente, pode num piscar de olhos acabar e o jogador piorar na situação do psicológico. Ele simplesmente pode começar a te ver como inimigo, aí, gente, a bola de neve é cada vez pior. Ele te vê como inimigo, aí vê a organização como inimigo e vê que aquela situação ali só tende a piorar. Ele não se sente bem dentro da sua própria gaming house, não se sente bem com seus amigos, seus companheiros de equipe, não se sente bem porque ele não tá dentro da casa dele com a mãe fazendo a comida, porque, pô, a comida da mamãe é boa, né? Comida do papai lá, o pai lá, quando tá lá na casa dele conversando é bom. Isso tudo, gente, pro menino de 18 a 20 anos é muito frustrante, é algo muito novo. E isso tudo eu vim começando a ter de uns tempos pra cá, porque eu comecei a ter a BD, eu entrei na BD 19 anos, 18, 19 anos, mas eu comecei de fato a ter noção do que eu tava fazendo com os meus 20 para 21 anos, que eu comecei a ver, caramba, eu tô lidando com seres humanos. E isso tudo, gente, do mundo psicológico, ainda mais com a internet, a gente sempre coloca as expectativas lá em cima, porque a gente só vê o Instagram mostrando coisas positivas. Eu mesmo essa semana coloquei stories negativos para mostrar que, gente, existem também lados negativos dos seres humanos. Todos nós choramos, todos nós passamos por necessidades, todos nós passamos por problemas psicológicos. E às vezes essa tendência de colocar só o lado positivo, só o sorriso, coloca todo mundo num patamar, olha, esse aqui tá feliz, então eu tenho que estar acima desse feliz. Aí essa pessoa que tá feliz, pô, eu tenho que estar acima. Então a gente sempre quer estar acima da felicidade. E quando a gente tá triste, a queda é muito maior. Porque a gente sempre tá na expectativa de estar na perfeição, e a perfeição, gente, não existe. E no psicológico, dentro do jogo, quando você perde, com medo de perder, com medo de cair na tabela, que inclusive é a situação hoje da Black Dragons, olha, é sufocante. Porque tem a torcida em cima, a torcida pesando, olha, time feio, time ruim.
Tenho medo do sonho profissional. Será que eu vou continuar jogando? Será que eu sou bom jogando? Tenho medo do time como organização. Será que eu estou representando bem o time? Será que a BD, a NiP, a FaZe são times que eu possa vestir a camisa? Isso tudo pesa muito nas costas do jogador. E tem o lado da profissão do time, né? Como Black Dragons, como NiP, como manager. Será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que eu estou aqui ao lado dos jogadores da maneira que eu devia? Porque a gente não sabe lidar com os jogadores de uma maneira que seria normal. Porque, gente, lidar com um ser humano é algo muito difícil. Imagina também lidar com uma pessoa que tá do nada morando numa game house com vários outros jogadores e você não sabe nem o histórico da família. Lidar com seu irmão já é difícil. Agora imagina lidar com pessoas que você nunca falou na vida. Isso tudo afeta muito o psicológico, afeta muito o desenvolver do jogo. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa errando uma balinha no jogo, errando alguma coisa no jogo, não é só falta de treino, não é só falta de dedicação. Tem pessoas que passam dias no caça-teorias, dias treinando, chega na hora do jogo simplesmente não tem psicológico. E aí entra uma ajuda muito importante que é, sim, uma psicóloga, um psicólogo, uma terapia para o ser humano no geral, que eu acho que todo mundo devia ter, mas no eSports no geral, uma terapia para o eSports e para o esporte. E ter um acompanhamento psicológico no esporte é muito necessário, porque você primeiro que tranquiliza sua mente, você melhora seu corpo, você tem mais motivação para jogar. E ter um acompanhamento médico, psicológico, você faz ver os erros que você antes não via. E o principal, faz ver que você não é mais só um jogador, você faz parte de uma comunidade, de um time e faz parte de uma marca e você representa alguma coisa. Porque hoje em dia é tudo seção de direitos. Hoje em dia você é um representante de uma marca, você tá com o logo de uma camisa, de uma marca aqui no peito, você tá representando aquilo. E você tem todos esses pesos. E, enfim, eu acho que o recado que eu quero dar é que a perfeição, gente, não existe. A perfeição, ela nunca vai existir. E mesmo que você batalhe muito, mesmo que você seja top 1 mundial, você ainda não tá perfeito. E ela nunca vai existir, porque todos nós somos passíveis de erros, todos nós somos passíveis de mudanças. E isso tudo, gente, afeta muito a cabeça de um jogador e afeta muito também a cabeça de uma torcida, de um torcedor, de um adolescente. E lembrem sempre que jogadores profissionais tendem a ser jovens, tendem a ser vocês no futuro, porque geralmente a galera que vê meu canal é entre os 15 e 18 anos, que também sonha em ser um jogador profissional. E isso tudo, gente, ser novinho e colocar um monte de peso nas costas dói, pesa, você deita a cabeça no travesseiro e pensa, putz, grila, hein? O que eu tô fazendo da minha vida? E essa insegurança afeta no jogo. Então eu queria voltar a falar sobre essas coisas aqui no canal. Não sei se eu trouxe muito bem o recado que eu queria trazer. Eu acho que eu falei umas coisas bem maneiras. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre outros assuntos, sobre como é a lei nos esportes, como poderia ser a Lei Pelé, no caso de leis trabalhistas, como poderia ser, dentre outras coisas, eu posso aqui falar, que eu quero voltar a falar sobre temas de esporte eletrônico, porque é o meu foco aqui. Entre outras coisas, eu também quero voltar a gravar na Game House e vou estar voltando a gravar na Game House bem em breve. Novidades em breves, vão ter coisas muito grandes surgindo, muito grandes mesmo surgindo. Nós tivemos hoje uma reunião muito boa para torcedores da BD, saibam que bons tempos estão surgindo. Nós ganhamos ontem da Bootcamp por 6-4, nós estamos em 7º na tabela, nós estamos com 11 pontinhos. Foi 11 pontinhos, de 8 foi pra isso, 11 pontinhos, foi sofrido, foi corrido, foi, olha, suado. Temos ainda 3 jogos pela frente, temos que correr atrás, mas acho que vai dar tudo certo. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu fiz essa mensagem mais ou menos, primeiro de tudo, porque eu tava pensando primeiro que eu não tinha frente pro meu canal e eu tinha que trazer algum conteúdo. E eu lembrei há muito tempo que aqui nesse cenário mesmo eu gravei o Diário de uma Pro Player há muito tempo, que eu nem chamava mais Diário de uma Pro Player, eu nem lembro mais do que eu chamava. E eu pensei, cara, eu tô perdendo um pouco das raízes do meu canal, sabe? Sobre eSports. Eu quero falar mais sobre eSports com vocês. Eu quero mostrar mais eventos de eSports com vocês. Eu quero mostrar mais sobre as lineups da BDs, sobre os campeonatos mundiais. Eu tenho experiência em todos os campeonatos. Cara, rodei o mundo de cabeça pra baixo. Já fui pra China, já fui pra Alemanha falar sobre eSports. Eu tenho muita coisa maneira pra falar pra vocês. Seja em blog, seja em vídeo, seja em muita coisa que eu tenho a mostrar pra vocês. Eu acho que vocês poderiam me ajudar nisso, colocando nos comentários que vocês gostariam de ver aqui. Enfim, espero que tenham curtido. Tô querendo voltar com esse conteúdo. BD ganhou, vai dar tudo certo. Maré vai acabar. Maré ruim tá acabando. Novidades em breve se tudo der certo. Mas espero que tenham curtido o vídeo.
Realmente estou querendo voltar com conteúdo que me traz alegria falar. Vocês estão vendo que estou tendo um sorriso aqui no rosto. E está tudo bem com a Cherry Gums. Fiquem tranquilos. Muito obrigada por todo o apoio e carinho que eu tive dos fãs. Vocês são uma peça muito importante na minha vida. E saibam que vocês são uma peça muito importante na vida dos jogadores. Então, na hora quando vocês forem falar alguma coisa, pensem que eles ajudam vocês nos jogos, eles ajudam vocês com palavras. Então, ajudem eles também de volta. Eles também pedem isso pra vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Um beijo, tchau e fui!